Vamos sair um pouco desse assunto para olhar para a guerra no Oriente Médio, agora com mais detalhes, com uma leitura mais precisa sobre também as consequências provocadas pelo conflito na região e no mundo. A gente vai repercutir esses últimos movimentos, Estados Unidos e Irã, conversando com Priscila Caneparo. Ela é professora, pós-doutora em Direito Internacional, a professora da Washington and Lincoln University. Sempre conosco, Priscila. Bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Hoje a gente tem essa notícia, professora, sobre o Irã enviando essa proposta novamente de negociação de paz a mediadores, ainda que não tenham sido divulgados os detalhes até aqui do que consta nessa proposta. O que os iranianos devem colocar sobre a mesa, levando em consideração as últimas conversas? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a gente sabe alguns caminhos que o Irã tem passado em relação a essas negociações. O primeiro deles, e o mais problemático, é em relação ao programa nuclear iraniano. O que a delegação iraniana e o governo dos ayatollahs afirma? Que nada pode impedir o Irã em relação ao desenvolvimento de um programa nuclear para fins pacíficos. Então, eles reiteram que, de fato, o Irã teria direito a ter um programa nuclear para a geração de energia. O que os Estados Unidos se contrapõem a esse posicionamento, porque, de fato, os Estados Unidos quer a finalização completa do programa nuclear. E aí a gente precisa ler as entrelinhas. O que o Irã afirma, ou se dá de robustez em relação a essa afirmação, é que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, cujo qual o Irã é signatário, atrela a ideia que é o direito de todo e qualquer país ter justamente esse programa nuclear para fins de energia, para fins de geração de energia. Em contrapartida, o que estão nas entrelinhas dos Estados Unidos é o fato de que o Trump ele quer idealizar e quer conseguir chegar a um acordo melhor do que aquele do Barack Obama em 2015. Então, basicamente, o que o Trump está pensando nesse momento é: se eu limitar a capacidade nuclear iraniana apenas para a geração de energia, eu vou chegar no mesmo ponto que eu saí em 2018, no acordo do Barack Obama. Então, esse é o ponto crucial que estamos tendo, né, problemas em relação a essa negociação, e está sendo emperrada todo esse desenvolvimento retórico, né, inclusive do diálogo no Paquistão. É claro que existem outras temáticas, como, por exemplo, a imposição de sanções contra o Irã, que vem sofrendo durante longas décadas em relação a essa imposição de sanções. Segundo problema, né, e é um problema global, a questão do Estreito de Hormuz, que com o seu fechamento, tanto de um lado em relação ao governo iraniano, que não deixa os navios passarem, quanto de outro, que não deixa, os Estados Unidos não deixam de fato as frotas iranianas com petróleo passarem, a gente vê uma estagnação na economia mundial por conta dessa falta do combustível fóssil. Mas o ponto principal que a gente precisa estar muito antenado é em relação à questão do programa nuclear iraniano. E aí a gente está longe de uma solução concreta. Professora, e o que a gente pode prever, né, ou tentar antever pelo menos, se essa proposta for rejeitada? A gente sabe que é uma negociação. Eles apresentaram a proposta, ainda vão entrar nos detalhes, o outro lado, né, vai propor contrapartidas. Agora, se não houver mesmo avanço, é possível falar numa retomada de ataque, se esse acordo não for construído, melhor dizendo? Bom, Tainá, vindo da administração Trump, do segundo maior contingente militar do Oriente Médio, com certeza a gente pode esperar, sim, um retorno das ameaças e principalmente das ações em relação ao território iraniano e a contrapartida em relação aos países do Golfo, né, justamente por conta da existência de bases militares dos Estados Unidos nesses países. Isso a gente tem que prospectar, sim, existe uma possibilidade, uma forte possibilidade, mas a gente também precisa fazer, né, uma análise da conjuntura do que está acontecendo agora. Os Estados Unidos, a legislação dos Estados Unidos, desde 1983, ela dá poderes para que o presidente faça intervenções, faça, de fato, um aspecto de guerra até 60 dias. Inclusive, esse prazo acabou hoje. Por consequência, o Congresso precisa autorizar novas intervenções dos Estados Unidos, novas intervenções do Donald Trump na utilização desse contingente orçamentário para a guerra, para que ele possa vir a continuar os ataques. Só que aí existem alguns pontos também, né, de retórica trumpista
que se contrapõe a essa lei, né, uma lei de segurança nacional, por assim dizer. Qual é o primeiro ponto? O Trump fala, olha só, eu não estou em guerra agora, então eu não excedi esses 60 dias, né? Nem chegaram aos 60 dias porque eu estou nesse cessar-fogo temporário, inclusive por prazo indeterminado a partir do último posicionamento do Trump. Aí a gente precisa primeiro fazer essa leitura de como o cenário dos Estados Unidos, o Congresso vai interpretar esse momento. Eu não acredito que ele vá comprar essa ideia do Trump, que ele está em um cessar-fogo, enfim, permanente, não vá votar essa questão, mas em contrapartida a gente não sabe ainda o posicionamento em relação a essa decisão do Congresso e se o Trump irá respeitá-la, né? Esse ponto é importante. Segundo ponto, a gente precisa ver também a capacidade iraniana. A gente sabe que o Irã ele tem uma forte capacidade militar, como eu já disse, reitero aqui, é o segundo maior contingente militar da região, só perdendo para Israel. E também a gente precisa lembrar que a Rússia acabou de falar que vai disponibilizar um contingente militar ainda maior para o Irã. Então, infelizmente, Tainá, eu não vejo um cenário muito positivo em relação à impossibilidade de advento desse acordo e finalização do conflito, finalização dos ataques. A gente vê que também temos um terceiro problema que cabe colocar à mesa, que é a questão do sul do Líbano e os ataques israelenses, que estão também no cessar-fogo temporário. E aí a gente precisa ver como é que vão se desenrolar essas ações, porque, de fato, o Irã falou que o Líbano tem que estar incluído nesse cessar-fogo. Se não estiver, o Irã continua atacando. Então, são pontos que determinam uma finalização do conflito, mas são pontos muito, mas muito problemáticos que a gente vai ter que aguardar e ver como é que vão ser desenrolados esses pontos. Como é que entra nessa nova proposta, ou como deve ser tratada, olhando o que já foi rejeitado pelo Trump, né, anteriormente, na semana passada, agora, né, recentemente, professora, aquela questão sobre o fim do programa nuclear do Irã. O Irã pedindo o adiamento, e é um ponto ali crucial para os Estados Unidos tratar desse assunto, né, um ponto de resistência para os americanos. Como que deve ser a abordagem? Dá para a gente tentar mapear como que o Irã deve tratar esse ponto específico do seu programa nuclear com os Estados Unidos diante já dessa resistência? Bom, Tainá, vamos dar uma contextualização aqui geral do que está acontecendo em relação a essa divergência, né? E o que a gente pode esperar nos próximos momentos. A divergência, ela repousa no programa nuclear iraniano, em um primeiro momento, inclusive para os Estados Unidos, como eu já falei, tem que ser finalizado a questão do programa nuclear para fins pacíficos também, né? Ou seja, não pode mais ter capacidade nuclear para geração de energia. E a gente precisa entender que a diferenciação em relação ao programa nuclear para fins pacíficos para fins militares, para desenvolvimento de bomba atômica, é uma diferenciação, basicamente, né, no enriquecimento de urânio. A gente enriquece urânio em 5% para ter capacidade nuclear energética e a gente enriquece urânio a mais de 90% para ter bomba atômica. Qual o problema aqui? O problema é que o Irã começou a enriquecer urânio a 50% e 60%, né, da sua capacidade, significando que parece que está o caminho para a bomba atômica. O Irã, de fato, segundo a Agência Internacional Atômica, não tem bomba nuclear ainda, mas ele está em caminho, né, justamente por conta desse enriquecimento majorado do urânio. Dentro dessa perspectiva, o Irã, para finalizar esse conflito, ele já falou, olha, esse meu urânio que está enriquecido a 50% a 60%, eu posso passar para um terceiro país. Claro que isso depende de uma logística muito grande, né, para a gente não ter risco nuclear, mas ele se dispôs a passar para o terceiro país. Inclusive, a Rússia também se dispôs a receber esse urânio. É claro que a Rússia não vai ser esse terceiro país, mas o Irã está de portas abertas, né? Segundo as últimas informações e segundo os últimos comunicados do governo dos Ayatollahs, ele estaria de porta aberta para passar esse urânio enriquecido acima de 5%. Só que, em contrapartida, os Estados Unidos falam o seguinte, ok, mas eu sou quem vai receber esse urânio, o que o Irã também não quer, e vocês também não podem mais enriquecer urânio sequer a 5%. Então, o que a gente observa aqui, né, é que os Estados Unidos quer uma paralisação do programa nuclear até 20 anos, né, pelo menos por 20 anos, e o Irã quer uma paralisação por até 5 anos. E aí a gente tem esse problema dialógico. Eu não acredito que eles vão chegar, né, numa solução. O que eu acredito, talvez, que seja uma saída é o Trump colocar um meio termo aí, vamos colocar uns 10 anos, pode ser que o Irã ele aceite, e principalmente ele vai enfocar outra dinâmica da guerra para sair como vencedor. Inclusive, né, a gente precisa destacar, hoje ele está tentando fazer uma coalizão
para a abertura da liberdade marítima em relação ao comércio internacional. Então, talvez ele queira desviar, né, esse enfoque em relação ao programa nuclear iraniano, que ele já viu que não vai sair vencedor como ele quer, e passe justamente para a questão do Estreito de Hormuz. A importância aqui, Tainá, também a gente não pode perder de vista que a postura pessoal do Donald Trump é para sair vencedora. Eu não sei se ele está tão preocupado assim com o programa nuclear ou se ele quer firmar um acordo melhor do que o Barack Obama para conseguir cunhar seu nome na história dos Estados Unidos. Então, a gente precisa ver também esse aspecto egocêntrico do Donald Trump nessas negociações. Agora, essa proposta, vale lembrar, professor, ela foi entregue a mediadores, né? Não tem uma previsão e também não dá para a gente falar ainda dos dois líderes dos respectivos países envolvidos no conflito sentarem à mesa, né? Isso aconteceu uma vez nesses 2 meses de guerra, eu acho, só. Diante de esse movimento, né, essa mediação, ela indica para uma dificuldade maior de se chegar numa resolução sobre esse conflito, professora? O fato dos países, dos líderes não conversarem diretamente, esse afastamento indica também para uma dificuldade maior? Tainá, com certeza. A gente tem que analisar a mediação a partir de etapas. Então, a primeira etapa, a gente já conseguiu angariar, né, enfim, esforços comuns, que é justamente o local da mediação ou o mediador. O Paquistão possui um bom relacionamento com os Estados Unidos e um relacionamento ok com o Irã. Então, basicamente, ambos têm uma certa confiabilidade no Paquistão. Então, dentro dessa perspectiva, Islamabad está tudo certo para ser esse apoio operacional para a negociação. O segundo ponto são os negociadores, né? Então, o chefe do parlamento iraniano, ele é um bom interlocutor do regime dos ayatollahs e ele também possui uma boa intermediação com o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, ele não se nega a fazer essa negociação com o chefe do parlamento iraniano, que é a pessoa designada para falar diretamente. Claro, a gente tem uma comitiva, mas ele encabeça, né, basicamente, as falas do Irã. Agora, em contrapartida, a gente tem um problema. Porque o Irã, de fato, ele não gosta dos negociadores que supostamente estariam presentes nessa segunda rodada de negociação, que é o Hitchcock e, basicamente, o genro do Trump. Quem o Irã queria ver nessa mesa de negociação é justamente a figura do vice-presidente, do J.D. Vance. Porque desde o momento que eclodiu essa guerra, o J.D. Vance tem se colocado muito apartado das falas do Trump e, principalmente, ele já falou que não queria uma queda de regime. Os Estados Unidos, né, enfim, nome institucional, ele falou que os Estados Unidos não queriam uma queda do regime, mas uma mudança de mentalidade. Então, os negociadores iranianos, eles veem uma porta um pouco mais aberta em relação ao negociador J.D. Vance do que o Hitchcock e o genro do Trump. Então, a gente tem que sobrepassar esse problema também. E chegando aos finamentos, né, a gente precisa chegar, e aí é um problema muito sério, entender que uma mediação, uma conciliação, é também abrir mãos de certos objetivos. O que eu vejo é que nem o Irã, né, está querendo abrir mão de forma concreta, por exemplo, abrir o Estreito de Hormuz, ainda que não se tenha a finalização da guerra, e nem os Estados Unidos está querendo abrir mão também de deixar com que o Irã tenha um programa nuclear, ainda que fiscalizado, para fins energéticos, para fins pacíficos. A gente precisa lembrar, isso é importante que todo mundo tenha em mente, que para fins energéticos, inclusive o Brasil possui, o que não pode enriquecer a mais de 5%. Então, o que está faltando é justamente esses estados entenderem. Eles não vão ganhar 100%. Eles precisam abrir mão em prol, inclusive, né, das pessoas, dos civis que se encontram nos países do Golfo e, principalmente, né, também em prol dessas instituições, tanto nos Estados Unidos quanto no Irã, e também em frente ao comércio internacional, que está sofrendo muito com essa guerra. Agora, vamos falar um pouquinho, professor, antes da gente se despedir, sobre a popularidade ou a impopularidade, né, do presidente Trump. Tem caído bastante a aprovação dele. Nesse segundo mandato, está no nível mais baixo possível. A Reuters estava apontando, eu estava lendo aqui, que 2 fatores pesam e estão entrelaçados, custo de vida e guerra no Oriente Médio, né? A população reclamando muito e muito a ver com a guerra, com o preço dos combustíveis, consequentemente dos alimentos e de outros itens necessários.
qual é o risco real dessa guerra, ou do segmento, continuidade dessa guerra, para o presidente Donald Trump, olhando para a situação, os republicanos também muito preocupados agora, professora, com a eleição de meio de mandato, né, que ocorre nesse meio do ano. Pois é, Tainá, e aí a gente começa a observar, né, que as midterms estão batendo na porta e pode surtir um efeito devastador em relação a uma derrota do Partido Republicano nessas midterms, né? E nas midterms, só para deixar muito claro, a gente tem uma renovação do Congresso dos Estados Unidos e de alguns governadores centrais, né, de alguns estados-chaves, principalmente para o cunho eleitoral. Dentro dessa premissa, o que a gente observa? O eleitor dos Estados Unidos, o eleitor republicano, ele não está feliz com o Trump. A gente precisa entender que, nesse momento, o Trump conta com apenas 36% de aprovação. É um dos índices mais baixos ao longo da história dos Estados Unidos para esse segundo ano de mandato. E aí a gente precisa entender por que ele está, né, com essa popularidade tão baixa. Porque as duas bandeiras de campanha dele estão sendo atacadas por ele próprio. A primeira bandeira de campanha era que ele é o articulador da paz, os Estados Unidos não fariam aquelas chamadas guerras eternas e, inclusive, ele não faria dispêndio orçamentário monumental para retroalimentar guerras que não seriam deles. E o que os estadunidenses veem é que essa guerra não é dos Estados Unidos, é de Israel, primeiro ponto. E segundo, ao aumento do gasto militar dos Estados Unidos, sobremaneira nesse momento. A gente precisa pensar que 1/4 do orçamento destinado à NASA foi cortado para colocar justamente um contingente militar dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto muito sério, que vai atingir, obviamente, o eleitorado, parcela do Partido Republicano que não concorda com essa guerra e, inclusive, aí conectando, como você mesmo falou, vai incluir aí o índice de inflação dos Estados Unidos. A gente também precisa lembrar que o Trump bateu muito na tecla que o Joe Biden não conseguiu estruturar a questão econômica. Ele deixou com que os índices inflacionários subissem, com que a comida ficasse mais cara e o combustível ficasse mais caro. Mas a partir do momento que ele próprio, Trump, com suas ações, coloca em risco o comércio internacional, ainda que os Estados Unidos sejam autossuficientes em petróleo, a gente precisa entender que o preço dessa commodity ele está interligado no cenário internacional. E, por consequência, o preço do petróleo dos Estados Unidos também vai subir. E aí irá subir o preço do alimento por conta da logística atrelada, pensando que o país, né, que os Estados Unidos, é um país majoritariamente rodoviário, que precisa desse combustível fóssil, vai subir também o preço do alimento, porque pela logística vai se utilizar desse petróleo mais caro. Vai subir o preço do combustível nas bombas, né, dos postos de gasolina. E, por consequência, o eleitor do Donald Trump não vai ver aquela bandeira que ele votou no Trump para que ele fosse, né, revertido em relação à diminuição da inflação, concatenar em um cenário concreto. E, por consequência, com essa insatisfação, podemos sim ter uma grande derrota do Partido Republicano nas midterms no final do ano. É. Olha, professora, não à toa ele já começou a falar novamente em fraude das eleições, né? Começa quando se sente, é muito comum, né? Quando se sente esses políticos ameaçados, começam com esse questionamento sem embasamento algum. Então começou esse discurso diante dessa preocupação com as midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Olhando para frente um pouco sobre o conflito ainda, professora, Israel e Líbano têm um acordo de cessar-fogo, que na prática tem sido violado por ataques do Hezbollah e das forças de defesa de Israel do outro lado. Como é que a construção de um eventual acordo de paz entre Estados Unidos e Irã pode arrefecer as tensões entre Israel e Líbano, se é que podem arrefecer, não é, professora? Pois é, Tainá, você colocou o dedo na ferida. Se é que podem, né, ser contidas por conta de um suposto acordo entre Estados Unidos e Irã. A gente precisa entender que o cenário de Israel e Líbano é um cenário que vai já perdurando por décadas. A gente tem um primeiro, né, acordo, inclusive uma resolução do Conselho de Segurança marcada de 2006, propondo que que ocorresse uma desmilitarização do sul do Líbano, ou seja, que o Hezbollah saísse desse sul do Líbano e que também Israel retirasse seus assentamentos desse sul do Líbano. E, por consequência, a gente observa, né, as forças de paz da ONU foram estabelecidas lá e a gente observa que nenhuma das partes cumpriu.
É importante destacar, né, que o Hezbollah deu uma refinada nas suas ações, ou seja, ele tentou se conter nesse sul do Líbano, mas observando que Israel, de fato, não tinha colocado nada em prática que estava previsto nessa resolução, voltou a armar esse sul do Líbano. Então, o problema do sul do Líbano não é o problema advindo dessa guerra, Irã, Estados Unidos, enfim, qualquer outra temática dentro do Oriente Médio. É um problema endêmico dentro da seara de estruturação e de relacionamento desses países. Só que aí a gente tem um problema. O primeiro problema é que o Hezbollah dentro do Líbano, ele é considerado um partido político que perdeu muita força nos últimos anos. E o segundo problema é que muita gente fala, e aí eu destaco o governo de Netanyahu, que quer formar a Grande Israel, que quer justamente fazer um assentamento de colonos no sul do Líbano para tomar a parcela desse território. E no meio do caminho, Tainá, o que é mais problemático, fica o governo libanês. Porque o governo libanês, ele não é composto por integrantes do Hezbollah. E a gente observa que, de fato, quem está negociando é o governo libanês. Só que o governo libanês, ele não tem poder para impor uma ação justamente que faça uma concretização de ação em relação ao Hezbollah, porque o Hezbollah é muito mais próximo do Irã do que ao governo libanês, inclusive esse governo libanês condena as ações do Hezbollah, mas em contrapartida não consegue fazer, né, por assim dizer, algo concreto para conter inclusive Israel. E aí tem mais um ponto problemático, né, só para finalizar essa fala, é para a gente ver que talvez nesse momento a gente não tenha solução. A população libanesa, historicamente, não gosta do Hezbollah. Porém, o Hezbollah é mais forte que o exército libanês. E nesse momento que Israel está atacando a infraestrutura do sul do Líbano, inclusive veio a matar, né, uma criança brasileira, a população libanesa não quer que o Hezbollah se desarme. Então a estrutura vai ficando tão complexa, mas atingindo, né, níveis de tamanha complexidade, que eu não vejo nesse momento abertura para a finalização desse conflito, né? Não vamos colocar aqui pontual, mas desse conflito endêmico entre Israel e Líbano, infelizmente. Professora, espaço sempre aberto, tá? Volte conosco, por favor, durante a semana, no nosso Bastidores CNN. Essa foi a professora Priscila Caneparo, sempre conosco. Boa tarde. Obrigada, Tainá. Boa tarde para vocês também.